qual é a mensagem de boa nova que essa jovem adolescente trouxe ao mundo? A mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus também. Maria, que poucas vezes nós vemos falas na Bíblia de Maria, mas a vida dela entrou na eternidade, e quando ela entrou, ela foi ascendida aos céus. No momento em que Jesus subiu, Maria subiu. Essas são as perguntas que nós queremos responder hoje, e eu queria começar com você com a primeira frase mais forte de Maria, que é o que conjuntamente faz o Evangelho de Maria. A primeira delas, Lucas capítulo 1, versículo de número 38, leia: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, Maria teve certos surtos de dúvida. Uma delas é dizer: como é que eu vou ter um filho se eu não conheço o homem? O anjo teve que dizer outra vez que o que teria ela era por graça e obra do Espírito Santo. E depois então ela ficou meio balançada na fé, e aí o Senhor falou, disse: olha, você não sabe que para Deus não há nada impossível? E no final do texto, então Maria, ela abre o coração e começa a dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. O primeiro ponto sobre o Evangelho de Maria é dizer que é o serviço a Deus incondicional em fazer a sua vontade. Aleluia. Eu queria que você começasse a pensar um pouco sobre esse Evangelho. O segundo deles, nós estamos em Lucas capítulo 1, verso 46 ao 47, nos fala a segunda frase célebre de Maria. Olha o que ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Outra boa notícia que Maria dá: ela reconhece em si a necessidade de salvação. Maria, ela chega e diz: o que está dentro do meu ventre não é somente o meu Deus, mas Ele também vai me salvar. Salvar de quê? O anjo, quando chegou para Maria, disse: o nome dele será Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Maria, ela percebe gritantemente na sua alma: eu preciso de salvação, eu preciso de um Salvador. Aleluia. O terceiro ponto mais forte das frases célebres de Maria está em João capítulo 2, verso 5. Leia comigo: fazei tudo o que ele vos disser. Maria, ao final, numa festa de casamento, em uma boda, falta vinho, e as pessoas não sabiam como prover esse vinho, e ela então chega para Jesus e diz o problema da festa, que não tinha vinho. E Jesus fala com ela, e então ela volta para os garçons e para todos e disse: olha, quem manda aqui é Ele, quem dirige aqui é Ele, eu não sou a ponte, Ele é o único caminho, façam tudo o que Jesus vos disser. Aleluia. Assim que eu queria que você ficasse de pé e lesse as três frases que compõem o Evangelho de Maria, e vai desafiar a nossa vida hoje. A primeira delas, em Lucas capítulo 1, verso 38, a igreja, e você em casa, diga: eis aqui o servo do Senhor. Se você é homem, faça-se em mim a tua vontade. Aleluia. Diga agora a segunda: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, ele salta de alegria em Deus que me salva dos meus pecados. E daí diga assim: fazei tudo o que ele vos disser. Diga para o seu irmão que está do seu lado e diga: faça tudo o que Jesus mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. Maria mandou você obedecer a Jesus. Aleluia. Ocupe o seu lugar. Então nós, em cima dessa base desse Evangelho, eu queria completar com vocês alguns pontos para que nós possamos então ver com muita exatidão esse Evangelho. O primeiro deles, o primeiro ponto é: Maria é a mãe de Jesus ou a mãe de Deus? Maria é a mãe de Deus ou a mãe de Jesus? O que é que a Bíblia Sagrada diz? Olha o texto da palavra do Senhor em Números capítulo 23, verso 19. Leia comigo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria? Primeiro, no Antigo Testamento, é muito difícil um judeu acreditar que Jesus é o Filho de Deus. É muito difícil,
Porque se olha no Antigo Testamento e se vê com exatidão de que Deus não é homem. Diga comigo, Deus não é homem. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O texto é muito claro. Deus, ele não é um ser humano. Isso no Antigo Testamento, essa era a visão que se tinha. Até que um anjo visitou uma jovem e mudou a história. Em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 8, leia comigo. A palavra de Deus desde antes diz que o Deus Filho já existia. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Desde a eternidade já havia um Filho que era Deus. Desde antes do nascimento de Maria havia um Filho que é Deus. Deus não é homem no Antigo Testamento, mas Ele é Filho e Ele é Pai. Só que eu e você não conhecíamos. Nos diz a palavra de Deus que Deus mesmo resolveu entrar na pele do homem e se tornar um homem. Ele não se tornou Deus quando vestiu-se de homem, ele se tornou homem. Olha o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, versículo 14. Você está recebendo a palavra de Deus? Amém? Olha o que diz a palavra: e Deus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus homem, o Deus homem no conceito judeu não existia. O Deus que não é homem, o Deus que é impossível se tornar carne, mas é filho, e o seu trono subsiste de geração em geração, resolveu vir à terra e tomar a forma de homem, e ele fez isso no útero de Maria. Logo, Maria não é a mãe de Deus, mas é a mãe de Deus feito homem, Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Em 1 João capítulo 4, versículo 3, leia comigo: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O mundo não aceita que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, porque não entende que Deus se fez carne, não entende, acredita que foi no útero de Maria que ele se tornou Deus e Filho. Maria não tinha o poder no útero dela de transformar um ser em Deus. Maria não era divina, o útero dela não era divino, mas dentro do útero veio o próprio Deus feito carne e nasceu. Portanto, nós dizemos que Maria, ela é a mãe de Jesus, mas não a mãe de Deus, porque o Deus já existia de eternidade a eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, dê glória ao nome do Senhor. Dê um aplauso ao santo nome do Senhor, porque Ele é digno. Em Lucas capítulo de número 1, verso 31 e 35, leia comigo. Olha o que a palavra de Deus: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Carla Nascimento, vem a frase célebre: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Maria foi o veículo de trazer o próprio Deus à terra, entrando no útero, saindo ao mundo para perdão dos pecados da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você sabe que Deus está contigo, o que é que você faz? A vontade dEle. Quando você sabe que Deus é o Senhor da tua vida, o que é que você faz? Você se torna servo dEle. Já não é mais o seu dinheiro, já não é mais o seu carro, o seu bem-estar. Quando você sabe que Ele é o teu Senhor, você é servo e você se dispõe a fazer a sua vontade. Tudo passa nesta vida, queridos. Nós viemos este mundo nus e voltaremos de onde viemos nus também. Você não vai levar nada.
Nada do que você comprou nessa vida, conquistou, os teus dinheiros, o que você é, nem os títulos que estão na parede vão com você. Do jeito que você veio, você voltará. Mas se você fizer a vontade de Deus, e você servir a Deus que é eterno, as obras feitas nele se tornam eternas também, e entram com você na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. E então Maria, ela era virgem? Ela era virgem, sempre foi virgem, nunca conheceu um homem e continuou sendo. O Evangelho de Maria nos mostra que a atitude dela de servir não é apenas porque ela era livre de pecado. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, verso de número 24 ao 25. Você que está em casa, leia comigo. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu primogênito, seu primeiro filho, e pôs-lhe por nome Jesus. Quando Maria estava grávida, os irmãos estão comigo, quando Maria estava grávida, por obra e graça do Espírito Santo, José não tocou nela. Mas a Bíblia Sagrada diz no verso 24 e 25, que ele não a conheceu, só depois que Jesus nasceu. Então Maria conheceu um homem, José conheceu Maria. A palavra conhecer significa habitar, ter relação íntima sexual. Com Jesus, não, mas depois de Jesus, sim. Então antes virgem, depois não. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, verso 3. Os irmãos estão recebendo a palavra do Senhor? Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. Jesus não somente era o mais velho, mas ele tinha o nome dos outros irmãos, e alguns deles apresentam-se aí: Tiago, José, Judas e Simão, e também tinha irmãs. Mas isso não faz de Maria o exemplo de serviço, não reduz em nada o que ela fez, apenas a coloca no lugar como você e eu. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ainda assim, no começo do ministério de Jesus, os próprios irmãos não acreditavam nele. Leia João 7,5, leia comigo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Muito difícil para uma mãe ter que dizer: olha, obedeça o seu irmão mais velho. Meu irmão mais velho não vale nada. Meu irmão mais velho não conhece nada. Ele se diz ser o Messias, ele se diz ser Deus, eu não acredito nele. Mas depois que o Senhor ressuscitou Lázaro, aleluia, depois que o Senhor ressuscitou, aleluia, depois que o Senhor curou, depois que os sinais davam evidência de que só Deus poderia fazer isto, Deus começou a tocar os corações dos seus irmãos, e a palavra de Deus diz que os seus irmãos passaram a crer em Jesus. Aleluia. Um outro texto que nos chama muito forte para nós pensarmos sobre isto é entender a identidade de Maria, então, não apenas como a mãe de Jesus, mas a serva do Senhor. Contudo, a religião coloca a rainha no patamar de rainha. Maria como se fosse a rainha. Deus é o rei. Se você entende que Maria é a mãe de Deus, óbvio, você vai chamá-la de rainha. Mas nós entendemos que Maria não é a mãe de Deus, porque Deus já existia antes de vir ao seu útero. Ela é a mãe de Jesus porque Jesus foi dado ao nome do feto, da criança que estava no útero dela. Os irmãos estão comigo? Então, algumas pessoas chamam Maria de a rainha dos céus. Maria é a rainha dos céus? Ela é a rainha dos céus? A Bíblia chama uma só pessoa, na Bíblia tem o título de rainha dos céus. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 44, versículo 15 ao 18. Leia comigo, a igreja leia. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, a rainha do céu, e lhe oferecia libações. Tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. A única vez que aparece a palavra rainha do céu é dada a uma deusa babilônica, que era a imagem de uma mulher com uma criança nos braços.
a Bíblia não coloca em nenhum momento chamando Maria de rainha dos céus. Por quê? Porque nós precisamos entender se ela subiu aos céus no momento em que Jesus subiu, ou ela passou pelo caminho da morte, como todos nós passaremos. Olha o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo de número 19. Os irmãos estão comigo? Versículo 26 e 27, leia você que está em casa também. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu Maria em sua casa. Logo nós vemos que no momento da crucificação, Maria não morreu e Maria não foi ascendida aos céus. Maria estava ao pé da cruz, e Jesus tocou ao coração de João e mostrou a João para que cuidasse de Maria. Logo, não podemos afirmar que ela ascendeu aos céus, porque ela permaneceu na terra, sendo cuidado pelo discípulo que Jesus mais amava. Aleluia! Contudo, o texto da palavra de Deus nos fala em Atos capítulo de número 1, verso de número 9 ao 10. E é importante que você receba toda essa mensagem, porque o nosso desejo não é apenas edificar você que já conhece a Jesus, mas você que conhece alguém que quer conhecer a Jesus. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 9 ao 10, a igreja leia conosco. E quando dizia isto, vendo eles, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram dois homens de branco. E olha o texto que ainda diz o verso 12, 13 e 14. Acompanhe. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, e saíram ao cenáculo, aonde habitavam os discípulos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus foi levado aos céus, e quando ele estava subindo aos céus, Maria estava na terra. Quando Jesus foi elevado e ocultado nas nuvens, os anjos desceram e falaram com os discípulos. Depois que os discípulos saíram dali, aquele grupo foram se encontrar no segundo andar do templo, onde eles moravam. E lá, estando ali, Maria estava com eles. Em nenhum momento da história nos mostra que Maria foi levada pelas nuvens, mas nós cremos que Maria está no céu. Nós cremos que Maria está com Jesus, mas nós não cremos que Maria foi levada do jeito que Jesus foi levado, pois a Bíblia Sagrada não diz. Contudo, eu queria que você pudesse entender comigo que quando Maria permaneceu no templo, algo aconteceu. Jesus falou: eu vou derramar poder do Espírito Santo. E quando completou 50 dias benevides, o poder de Deus veio, Thomas. E eles eram 120 pessoas, Lucas, começaram a falar em línguas. Raíssa, enquanto os 120 estavam falando em línguas, outros afora diziam que eles estavam embriagados. Nesse grupo estava Maria. Maria falou em línguas. A mamãe de Jesus foi visitada pela pessoa do Espírito Santo 2 vezes. A primeira foi para gerar Jesus, a segunda para ser transformada a imagem de Jesus. A imagem que Deus quer não é da mulher, é do homem Jesus. O Espírito que entrou em Maria concebeu Jesus no útero, e quando veio sobre ela, foi para transformá-la, Laura, à imagem de Jesus. Aleluia. Claro que ao falar em línguas, eles evidenciaram a proclamação do Evangelho a mais de 17 nações que estavam ali. Mas Maria falou ou não falou? Ela falou. E ela também foi chamada de bêbada, por causa do Espírito Santo que habitava e que a deu como um sinal de inclusão das nações ao cristianismo. 17 nações ouviram o Evangelho na sua língua, por causa do Espírito Santo que deu esse dom de falar em línguas, e a todo o grupo que estavam lá, 120. E então, quando vemos tudo isso, Maria agora, ela é a mediadora ou não? Ela é a ponte entre Deus e o homem. Alguns de nós acreditamos que Maria
por ser a mãe de Jesus, nós vamos até Maria, e Maria fala com Jesus. Ora, qual é a mãe que não atende o pedido do seu filho? Não é verdade? Quem não pensa assim? Mas o que é que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 11, a igreja leia comigo. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da fé cristã não é uma mulher, é um homem, sem machismo ou feminismo, pois quem morreu na cruz do Calvário foi o filho, não foi a mãe. E quem ressuscitou ao terceiro dia foi o filho, não foi a mãe. E quem veio do céu foi o próprio Deus, não foi o filho apenas, foi o Filho Deus, que não foi transformado em filho no ventre de uma mulher. Ele se fez carne, ele se fez homem. Por isso Jesus é 100% Deus e 100% homem. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Leia você comigo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia não fala que a mulher é a mediadora, que Maria é a mediadora. A Bíblia diz que existe um só mediador, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Logo entendemos que Maria é uma maravilha tê-la como nossa irmã, como a mãe de Jesus, mas não como a mãe de Deus. Logo entendemos isto. E o mais tremendo de tudo é nós vermos agora em Atos capítulo 4, versículo de número 12, leia conosco, que é o nome de Jesus e não o nome de Maria, de Pedro, ou de Francisco, ou de João, que o homem é salvo, mas é o nome de Jesus. Leia Atos 4, verso 12. Portanto, não há salvação em nenhum outro nome. Em outras palavras, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Somente o nome de Jesus, somente Jesus é a nossa salvação. Aleluia. E então Maria, se cumpre então o que o texto nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. E Maria era puríssima ou pecadora? Maria, ela sem pecado ou com pecado? O que é que a Bíblia nos diz? Sempre pura, sem a presença do pecado. Hoje pela manhã eu estava conversando com Rita e nós ouvimos uma canção que dizia: o aguilhão da morte é o pecado. Eu fiquei meditando sobre o aguilhão. Tem uma imagem da morte que ela parece com uma foice vestida de preta, né? Aquela foice na mão. Então me remontou de que aquela foice, aquele instrumento, aquela ferramenta é o pecado. A morte, ela vem te ceifar, não é porque você é ruim, é porque o pecado autorizou a morte ceifar a tua vida. Você não é pecador porque você peca apenas. O pecado mora em você, habita em você. Ainda dormindo, você é pecador. E por causa dos teus pecados, Deus te amou tanto que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Se você se arrepender dos seus pecados e vir para Jesus, os pecados e o pecado são perdoados e lavados no sangue de Jesus. O que é que diz a Bíblia Sagrada? Em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, leia comigo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Absolutamente todas as maternidades estão cheias de bebês lindos, mas nasceram em pecado. Eu sou pecador, você é pecador. E não importa as boas obras que você faça, você continuará sendo pecador. Todos pecaram, e isso inclui Maria, José, você e eu. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que o único que nunca teve, jamais terá pecado, o seu nome não é Maria, é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Maria, que tinha pecado em sua vida,
no seu útero, que havia pecado, recebeu um ser que nunca teve e jamais terá pecado. Porque Deus amou você e a mim, que enviou o seu Filho para perdoar os teus pecados, salvar a tua vida. E tudo que Ele pede de ti é que você se comprometa com Ele, se arrependa dos seus pecados. Em outras palavras, que você diga como Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que está no meu útero vai nascer para me salvar, para me perdoar. Fique de pé comigo, o texto em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. O que é que Deus quer? Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem. Será que Deus quer salvar o assassino? Quer. Será que Deus quer salvar o pior da sociedade? Ele quer. Será que Deus quer salvar aquele que eu não amo? Ele quer. Será que Deus quer salvar a pessoa que mais me fez mal nessa vida? Deus quer. Será que Deus quer salvar a pessoa que mais me feriu nesta vida? Deus quer salvar. Será que Deus quer salvar a pior pessoa que fez o crime mais horrendo do mundo inteiro? Sim, Deus quer salvar. E a única maneira é que Ele venha ao conhecimento da verdade. A você que me assiste, vos apresento a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não vim trazer você para ser um número na igreja. Eu quero ver você na eternidade, onde não há separação. Eu quero ver você no céu. E o caminho não é Maria, o caminho é Jesus, pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos capítulo 17, verso 30. Leia comigo toda a igreja. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Talvez você ouviu o evangelho hoje e disse: meu Deus, toda uma vida acreditando, tendo fé em algo estava errado. Pastor, minha cabeça está dando um nó. Então peraí, então o Senhor não ofende Maria? Não, o Senhor respeita Maria sim. Você copia o exemplo de Maria para a sua vida? Sim. Você segue o exemplo dela? Sim. Então ela não é Deus? Não. Ela não é a mediadora? Não. Então ela teve outros filhos? Teve. Ela não é a rainha do céu? Não é. Então ela não é a mãe de Deus, porque Deus já existia? Pastor, o que eu faço? Não se preocupe. Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Mas Ele chega para você hoje e disse: eu sei que você estava acreditando errado, você não sabia, eu sei, mas eu só te peço agora, aonde você estiver, se arrependa agora dos seus pecados e confesse a Jesus como o Senhor da sua vida. E obedeça a Maria quando ela te disser: fazei tudo o que Jesus vos disser. Aleluia, aleluia. E você que está comigo, o que é que você vai fazer? Você que é a igreja do Senhor, o que você vai fazer? Pastor, eu sou crente, você é servo. Eu sou servo de Deus, você faz a vontade. Porque aquele que tem Jesus como seu Senhor se transformou em servo de Deus. Já não é mais a tua vontade, é a vontade do Senhor. O que você vai fazer? Você vai se achar completamente livre de tudo? Ou você vai dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Salvador, Tu és o meu Senhor? O Evangelho de Maria hoje para a sua vida é simples. Jesus está te chamando. Entrega a tua vida. Existe alguém em nosso meio hoje que quer entregar a sua vida a Jesus como Maria entregou? Existe alguém aqui conosco na internet, onde você estiver, que quer entregar a sua vida como Maria entregou? Maria entregou-se à vontade de Deus. Não, ela não é o caminho, ela não é a mediadora. A Bíblia diz que o único mediador é Jesus. Mas ela é a serva que nos mostra que quem é servo de Deus veio para fazer a vontade de Deus. Você que
está me vendo agora nesse momento e deseja entregar a sua vida a Jesus, simplesmente abra o seu coração para o Senhor e diga: eu quero Jesus hoje. Eu quero. Esta oração de coração você pode orar dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Lava-me com teu sangue, Senhor. Eu abro o meu coração para ti. Entra no meu coração, Espírito Santo, e faz nele morada. Eu te prometo que desde agora em diante eu te seguirei todos os dias da minha vida até o fim, no nome de Jesus. Se você fez essa oração, o mesmo Espírito que veio sobre Maria entrou dentro de você. Esse mesmo Espírito Santo que entrou na sua vida, que entrou no seu coração, ele vai te guiar na verdade do Evangelho. Busque uma igreja que pregue o Evangelho, uma igreja que te prepare para o arrebatamento, porque o mesmo Jesus que subiu aos céus, ele também reafirmou, através daqueles 2 anjos: o mesmo Senhor que viste subir, de igual maneira voltará. Aleluia. Quantos creem que Jesus vai voltar? Quantos estão esperando a vinda do Senhor? Quantos estão? Então sejam servos, façam a vontade de Deus, porque aquele que tem Jesus como Senhor se transforma em servo para fazer a vontade dele. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Busca uma igreja que possa fazer você um proclamador do Evangelho e não apenas mais um na multidão que ocupa um lugar. Deus não te chamou para encher bancos, Deus te chamou para levar vidas aos céus.